Glória a Deus. Boa noite, queridos. Aleluia. Estamos muito felizes. Mas eu vou tentar ser bem breve na palavra aqui, né? Nós começamos na semana passada uma nova série de pregações falando do chamado do Senhor para o homem, para nós, né? Então hoje a gente vai falar da vida de um grande homem, que significa, que é chamado Gideão, né? Abre a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. O nome Gideão significa habilidoso. Gideão era um cara habilidoso, né? Mas a gente vai ver aqui na palavra que ele não se achava tão habilidoso, mas Deus tinha um olhar diferente para a sua vida. Juízes capítulo 6, versículo 11, desculpa. Juízes capítulo 6, versículo 11. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa força, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: ó Senhor, ó meu Senhor, com que salvarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, tu ferirás os midianitas como a um homem. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor, né? E o Senhor, com a sua palavra, né? Esse texto que a gente leu aqui de Juízes capítulo 6, do 11 até o 18, 19 aqui, nós vemos o chamado do Senhor para Gideão, né? O nosso nome é muito mais do que um registro numa certidão ou num documento, né? O nosso nome, ele tem a ver com a nossa identidade. E a nossa identidade aponta para o nosso propósito. Hoje até a gente não dá tanta bola para isso. Mas antigamente os nomes eram relacionados ao momento que se estava vivendo. Era relacionado ao propósito de vida de alguma pessoa, né? Eu falei já sobre isso, por exemplo, com respeito ao nome de Jesus. Jesus Cristo, né? Cristo não é um nome, é uma característica, é um atributo do Mestre. Mas Jesus Cristo, o que significa? Jesus, a palavra, o nome Jesus significa Salvador. Então, nós fomos salvos por aquele que tinha o nome de Salvador. O nome de Jesus indica o seu propósito, né? Não vou entrar muito nessa questão, mas quem sabe não, com certeza Deus sabia quem estava chamando. Deus passou pela terra, passou por Israel naqueles dias e precisava de um homem capaz, alguém que ele pudesse usar para libertar o povo de Israel dos midianitas. E aí ele pensou consigo mesmo: eu preciso de alguém habilidoso para que eu possa capacitá-lo, derramar da minha unção sobre ele e usá-lo para tirar o povo de Israel da mão dos midianitas. Então o Senhor vai lá e encontra Gideão, o habilidoso. Amém? Só que o interessante é que quando o Senhor aparece a Gideão e começa a conversar e começa o diálogo com ele, o Senhor se apresenta de forma positiva. O Senhor se apresenta de forma motivada. O Senhor se apresenta falando de Gideão coisas que nem mesmo ele percebe, né? Vamos ler no versículo 11 de novo. Leia comigo ali, Juízes 6, 11. Olha como o Senhor aparece para Gideão. E veio ali um anjo e assentou-se debaixo de um carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. O seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor que lhe apareceu disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Agora vamos falar um pouquinho dessa situação. Não vou me estender muito hoje, né? Vamos falar um pouquinho dessa situação. Gideão, vocês podem ler em casa a história, né? Os midianitas eram um povo tão grande que o povo de Israel considerava o povo dos midianitas como gafanhotos.
Por quê? O que acontecia? O povo de Israel plantava e os midianitas ficavam só no bico, só olhando, né? E aí chegava na hora da colheita e o povo de Israel ia colher então o fruto do seu trabalho, mas antes que eles fossem colher, os midianitas vinham como gafanhotos e roubavam toda a colheita. E isso acontecia safra após safra. E é por isso que Gideão, mesmo tendo o nome de habilidoso, mesmo que Deus lhe visse como um homem poderoso e habilidoso, Gideão naquele momento se via como um derrotado. Porque ele plantava, ele via os seus pais plantando sem poder colher. Ele plantava e não conseguia colher. Ele ouvia a história dos seus antepassados, né? Que contavam: olha, os nossos pais eram cativos, eram escravos no Egito, mas o Deus Todo-Poderoso usou Moisés e os libertou do Egito. Gideão ouvia as histórias de vitória. Gideão ouvia a história dos seus antepassados que venciam, mas ele, naquele momento, se sentia um derrotado, porque ele não conseguia colher o fruto do seu trabalho. Ele plantava e não colhia. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Glória a Deus, porque o Senhor nos capacita e nos fortalece, cada um de nós aqui, para amanhã, quem sabe, alguns trabalharam hoje, né? Anderson, Gabi, trabalharam hoje, né? Mas alguns de nós, a maioria de nós aqui, vamos trabalhar amanhã, e no final do mês ou no final da semana vamos colher o fruto do nosso trabalho. Glória a Deus, porque o Senhor nos capacita. Mas imagine trabalhar o mês inteiro e não receber o seu salário. Que tristeza que ia acontecer, né? A minha tristeza, a tristeza dos meus credores, né? Ia ser complicado, né? É triste trabalhar e não receber. Mesmo que Gideão ouvisse a história dos seus familiares que estivessem vencendo, que venceram no passado, ele no presente não vencia. E é por isso então, para a gente entender, que ele está debulhando o trigo no lagar. O que é o lagar? O lagar é um lugar, né? Lá no Egito eles faziam isso também, né? Mas a gente vai se lembrar mais da cultura italiana aqui no estado, né? Onde se colocam as uvas e vão pisando nelas, amassam as uvas para fazer o vinho. E o lagar era fundo, então Gideão está escondido, debulhando o trigo, para que os midianitas não vissem a situação, né? Então aqui, por mais que seja uma posição assim defensiva de Gideão, ele já está mostrando a sua habilidade, a sua identidade habilidosa, porque ele está sofrendo, ele está vendo o povo sofrer, mas ele está procurando uma alternativa. Ele está procurando, tentando encontrar uma forma de sobreviver. Ele está tentando encontrar uma forma de plantar e de colher o fruto do seu trabalho. E quem sabe, por isso que Deus apareceu para Gideão. Porque muitas pessoas, no tempo dele, na geração dele, quem sabe, estão em casa só se queixando. Ó céus, ó vida, nós plantamos e não podemos colher. E agora quem poderá me defender? Eu não consigo colher o trigo. E estão em casa só resmungando. Estão em casa só se queixando da vida. Estão em casa só contando os dias que não têm o que comer. Mas Gideão cansou, quem sabe, de olhar para o problema e tentou encontrar uma solução. E esse é um detalhe muito importante para entendermos o momento que Deus nos chama. Deus nos chama quando nos vê agindo pela fé. Nós passamos 2 meses falando de milagres aqui na igreja. E nós ensinamos isso para os nossos irmãos aqui da Restinga. A hora do milagre, a chave que faz a porta do céu abrir e a glória milagrosa do Senhor descer sobre as nossas vidas é a nossa posição de fé. Todas as vezes que nós agimos, todas as vezes que nós não nos conformamos com a doença, com a enfermidade, com o problema e nos movimentamos ao encontro do Senhor, tentando nele encontrar uma resposta, nessa hora ele encontra a fé no nosso coração e começa a agir e começa a operar. Então, quem sabe naquele tempo existiam muitas pessoas reclamando, muitas pessoas se queixando, mas ninguém fazia nada. Ninguém era proativo, ninguém tinha iniciativa. Ninguém buscava fazer nada para resolver. Você conhece alguém assim? Você é assim, né? E quando vem o problema, viu, eu sabia que isso não ia dar certo. Viu, eu falei. E a gente fica só resmungando, né? Um dia eu estava resmungando tanto em casa, e era de manhã cedo, que a minha esposa não aguentou. Eu falo mais do que ela. Não, em casa ela fala mais do que eu, né? Mas naquele dia eu estava falando muito em casa, né? E acordei resmungando. Sabe aqueles dias que parece que tem uma nuvenzinha em cima da cabeça da gente?
Foi esse dia que eu me acordei. Ai, missionário, tu tem esses dias? Todos nós temos esses dias, tá? Inclusive o missionário. Eu me acordei com a nuvenzinha em cima da minha cabeça, resmungando, tudo errado. E ela foi usada por Deus para me dizer o seguinte: meu amor, se de manhã cedo tu já tá assim, imagina de noite. Se segunda-feira de manhã tá assim, imagina na sexta. Que isso? Para. E eu, opa. Aí eu caí, né? A nuvenzinha deu uma arredada, uma removida, e eu voltei à realidade. Entendi, né? Às vezes, a gente está assim, né? Os problemas estão aí, as dificuldades estão acontecendo, e vamos ser sinceros, né, irmãos? Os problemas sempre vão estar aí, né? Sempre vão estar. Quem sabe seja uma notícia ruim, mas é verdadeira a notícia. Sempre teremos problemas. Sempre. Antes de conhecer Jesus, nós tínhamos problemas. Ao longo do processo do conhecimento, da experiência com Jesus, nós tivemos problemas. E até o final da nossa vida, nós teremos problemas. Os problemas são uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Ele disse: no mundo vocês vão ter dificuldades, no mundo tereis aflições. Mas só que o Senhor prometeu que assim, da mesma forma que Ele permitiria que os problemas nos alcançassem, Ele nos traria livramento. Amém? Então olha para esse irmão abençoado e abençoada que está do seu lado e diga assim para ele: nessa semana o Senhor vai te ajudar a vencer todos os teus problemas, em nome de Jesus. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Só que às vezes a solução é que nem a roupa no meu guarda-roupa, sabia? As roupas no meu guarda-roupa tem um mistério que só a missionária tem a solução. Eu acordo de manhã, cadê aquela bermuda? Acontece isso contigo, Anderson? Se eu for aí, ela diz, tá naquele lugar. Não tá, eu já procurei. Tá aí, eu vou aí, vou te mostrar, né? Ela vai lá e pega. Viu, se fosse uma cobra, te morderia. Nunca acho nada, né? E às vezes a solução do problema na nossa vida está assim, porque a gente está tão atucanado, está com um olhar tão grande no problema, a gente está com a nossa mente, com o nosso coração tão voltado, com o peito tão apertado com o problema, né? Vou usar um exemplo do revisão de vidas, por exemplo, né? Muitas pessoas, né? 64 pessoas indo para o revisão de vidas, né? Quem, vamos perguntar para os três que estavam aqui, quem não se acordou, nem dormiu direito de quinta para sexta quando começou a chuvarada? Meu Deus, vai ter revisão, não vai ter revisão? Eu vou, não vou? Ai, 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 meu Deus, e agora? O que vai ser? A gente fica ansioso, a gente fica angustiado, né? E aí quando a gente começa, é aquilo que eu explico sempre aqui na Restinga, né? A gente começa a pensar, né? E aí a ansiedade alcança o nosso coração. E essa ansiedade que alcança o nosso coração começa a fazer o nosso peito bater mais acelerado. O sangue bombeia mais acelerado no nosso coração. Tem gente que vai permitindo que essa ansiedade cresça tanto que começa a faltar o ar. Meu Deus, ai, e agora? Vou ou não vou? Ligo para o missionário? O que eu faço? Ai, peço meu dinheiro de volta? Ai, meu Deus, né? E aí surta, né? A solução está ali diante dos olhos. A resposta está ali diante da gente, mas a gente está tão envolvido com o problema, a gente está tão preocupado com a tensão, que esquece de buscar a saída. E quem sabe o povo de Israel nesse tempo aqui estava tão preocupado em chorar, em resmungar, em se queixar, em questionar a Deus pela presença, pelo ataque, pela pressão dos midianitas na sua vida, que esqueceram de buscar a Deus, que esqueceram de procurar uma alternativa. Um dia eu posso pregar mais sobre esse texto, mas sabe por que eles estão sofrendo esse ataque? Sabe por que os midianitas estão atacando eles? Lê em casa depois do começo do capítulo 6. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidamente aqui. Ó, começo do capítulo 6, rapidinho ali, ó, 6:1. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Deus sempre guarda o seu povo. Deus sempre protege os seus filhos, mas quando nós fazemos aquilo que é mal diante de Deus, ruim aos seus olhos, né? Todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, nós perdemos a sua cobertura, e por desobedecerem a Deus, por fazerem aquilo que era errado aos olhos do Senhor, Deus permitiu que eles fossem atacados pelos midianitas. E a gente lendo a história de Gideão, a gente não vê um homem pedindo perdão. A gente não vê um homem reconhecendo, um profeta se levantando, mas a gente encontra Gideão tentando encontrar uma saída e uma alternativa. Querido, a primeira dica para Deus fazer algo poderoso na tua vida: para de olhar para o problema,
Porque esse problema que tu está vivendo, Deus permitiu que tu vivesse. Deus permitiu, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Então Ele permitiu que tu passasse por essa prova. Sabe para quê? Para que através desse momento tu pudesse conhecer ainda mais a glória e o poder dele na tua vida. Amém? A vida de Gideão foi completamente transformada. O homem habilidoso agora, aquele que tinha habilidade no seu nome, começa a procurar uma alternativa. E quando ele tenta fazer as coisas, né? Vou usar um outro exemplo para a gente entender mais ou menos como Deus pensa aqui, como Deus olha com respeito a Gideão, né? Vou usar o exemplo do Douglas e da Gabriela, né? Teve um dia que a gente estava no louvor aqui, e a gente toca bastante, a gente repete bastante as músicas aqui, porque ainda não temos o telão, né? Então, vocês vão cantando, conhecendo as músicas e vão cantando. E tem uma música que a gente canta bastante, que é essa da Gabriela Rocha, né? Atraídos, né? Eu poderia estar... E aí o Douglas e a Gabriela estavam cantando um dia, né? Mas um dia eu vi eles cantando, chorando, né? Cantando e chorando a música. E depois eles me contaram, porque a filha começou a cantar do ladinho deles, né? Ela não sabia muito da letra, ela, né, estava ali, a gente não sabia se estava, para eles não estavam preocupados com a afinação, com o tom, com a melodia, se ela estava citando as palavras bonito, mas a filhinha deles estava na igreja cantando, eu poderia estar, né? E aí, todo pai fica babão, todo pai fica bobo quando o filho faz alguma coisa, quando o filho toma uma iniciativa, quando o filho faz alguma coisa que lhe agrada, todo pai se comove, se emociona, né? É isso que está acontecendo com Deus, gente. Deus está vendo o povo sofrer, mas vê Gideão, olha lá o Gideão, todo mundo se queixando, mas o Gideão está lá, ó, debulhando o trigo no lagar do vinho. Ali nem é lugar de debulhar o trigo, mas ele está tentando. O meu filho está fazendo alguma coisa boa, o meu filho está fazendo alguma coisa positiva, e isso toca no coração de Deus e faz com que Deus se volte para Gideão. Então, queridos, tá certo, tá errado, faz alguma coisa, te move, não aceita o problema, não aceita a derrota, não deixa o problema e a dificuldade te frustrar, te parar, te movimenta. Não sabe o que fazer, dobra o joelho, não sabe o que fazer, abre a boca e clama, Jesus me ajuda. Meu pastor sempre me ensina, né? Uma das primeiras coisas que eu vi ele pregar, tem horas que eu não sei o que fazer, tem horas que eu não sei nem o que orar. Eu só faço uma coisa, eu fico, ó Senhor Jesus, 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 até que o Senhor Jesus traz a resposta, traz a alternativa. Não faz o que fazer, clama pelo nome dele. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que o nome de Jesus é poderoso. Alguma coisa a gente pode fazer. Alguma coisa a gente pode fazer para resolver o problema. A nossa saída, a resposta que a gente precisa, está no movimento que a gente vai fazer. Uma vez, eu sempre conto essa história, uma irmã muito querida para mim, só queria ficar deitada. E eu disse para ela o seguinte, irmã, se ficar deitada resolve os problemas, me avisa que eu me deito agora. Eu paro de correr agora e me deito. E vai ser até melhor, porque eu estou numa correria aqui, né? Tentando resolver as coisas, né? Ficar parado não resolve o problema, né? Gideão não ficou parado, e por isso que Deus foi ao seu encontro. E vejam que mesmo em movimento, Gideão tinha alguns complexos. Gideão se movimentava, mas ele se achava o pior. Para resumir a história aqui, né? Ele se achava o pior, por quê? Porque ele, apesar de ouvir a história dos seus pais, ele não estava vivendo. E quem de nós nunca, ao ler a Bíblia, não pensou nisso? Poxa, como eu queria viver naquele tempo, para ver aquelas coisas acontecendo. Como eu queria viver nos dias de Jesus, para ver ele passando pelas ruas, tocando as pessoas. Quem já não pensou isso? Eu já pensei infinitas vezes sobre isso, né? Mas glória a Deus, porque o mesmo Jesus que operou há milhares de anos atrás, continua operando até hoje. O anjo que apareceu a Gideão, o Deus que apareceu a Gideão, vai aparecer, está aparecendo para a vida de cada um de nós. Eles falaram aqui, eu vi a glória do Senhor, eu encontrei as respostas que eu procurava. Mas por que eles encontraram? Por que eles viram a glória? Porque eles foram para o revisão de vidas. Só no revisão de vidas as coisas acontecem? Não, mas esse foi o chamado de Deus para eles. Eles foram chamados pelo Senhor, foram atraídos pela presença de Deus para esse lugar, e lá
eles encontraram e receberam o que procuravam. O Senhor está chamando cada um de nós. O Senhor está te chamando pelo nome. E quem sabe tu também faça parte desse processo de estar daqui a 2 meses conosco no Revisão de Vidas. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Há 4 anos atrás, dia 14 de junho de 2019, eu com 60 quilos a mais, estava indo junto com a minha esposa para o Revisão de Vidas. 4 anos depois, estou levando os irmãos da Restinga para o Revisão de Vidas. O Senhor me chamou, eu ouvi o seu chamado, eu respondi, eu disse sim, e hoje eu estou aqui na Restinga. Esse é o meu lugar, esse é o lugar que Deus tem para mim, e assim Deus tem um lugar para ti, que pode ser junto comigo aqui na Restinga, ou pode ser em outro lugar, mas nós precisamos nos movimentar, ouvir o chamado do Senhor, corresponder ao chamado do Senhor, para que a resposta dele venha sobre a nossa vida. Amém? Gideão se movimentou, mesmo sem acreditar, mesmo sem ver, ele pensou, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, né? Ele se achava, ele diz, eu sou o filho caçula da menor tribo. Ele era a mosca do cavalo, ele se sentia, né? A mosca do cavalo do dublê do bandido. Ele não era nada, nem na legenda do final do filme aquela ele aparecia. Ele era um filhotinho da ameba, ele não era nada, né? Gideão se achava o pior de todos, porque a sua família, ele e a sua família estavam sofrendo. Mas quando Deus aparece, o que Deus diz para ele? Homem valente, corajoso, o Senhor é contigo. Sabe, queridos, que a primeira vez que eu li esse texto, eu pensei, Deus é doido, Deus não bate bem na cabeça. Olha o que Deus está dizendo para Gideão. O povo todo sofrendo, ele ali tentando dar um jeito meio errado, né, de resolver a situação. E aí Deus olha para ele e diz, homem valente e corajoso, o Senhor é contigo. Por que Deus diz isso? Independente da forma que Gideão se via, o olhar de Deus para nós é muito diferente. Quando eu olho para o meu filho, cadê meu filho? Nossa, cadê ele? Ali está ele. Quando eu olho para ele, eu vejo ele aqui no altar, no meu lugar. Eu vejo ele na sequência do meu legado. Quando eu olho para minha filha Carolina, eu vejo a sequência do meu legado. Quem sabe eles não vejam, não consigam ver, não consigam perceber. Mas eu, pai, tenho uma visão do futuro para os meus filhos, né? Eu, pai, por mais que diga, o Joãozinho é assim, Joãozinho é assado, Joãozinho é o meu filho, em quem minha alma se compraz, certo? Eu amo o meu filho, ele é talentoso. Viram ele batendo no carronje aqui? Né? Tá aprendendo, meu filho está aprendendo, minha filha canta do meu lado aqui junto comigo, glória a Deus. Os meus filhos, né? O Senhor é comigo e eu sou com os meus filhos. É isso que o Senhor está dizendo para Gideão, eu sou contigo, varão valente, homem corajoso, eu sou contigo. Agora, por que o Senhor está chamando Gideão de corajoso, de valente? Porque ele nem está percebendo, mas ele está tendo um ato de coragem. Ele está se expondo. Sabiam que os midianitas poderiam encontrá-lo ali no lagar do vinho? Mas ele resolveu se arriscar. Ele resolveu dar um passo e agiu corajosamente para tentar resolver o seu problema, o problema da sua família. E Deus, quando olhou para Gideão, viu ali um potencial. Na verdade, queridos, Deus, Ele não está tão preocupado com a tua habilidade. Sabia disso? Deus não está preocupado com o teu talento. Deus está preocupado com a tua disposição. Por que Ele não se preocupa com o teu talento? Porque o talento vem dEle. A Bíblia diz que todo dom é dádiva de Deus. Se eu tenho algum talento, se nós temos algum talento, se nós temos alguma habilidade, é porque Deus nos dá. Se tu canta bem, se tu fala bem, se tu trabalha, se tu dirige bem, né? Se tu assa um frango maravilhoso, se tu faz uma lasanha maravilhosa, é porque Deus deu esse dom para cada um de nós. Se temos habilidades, se temos talentos, se temos dons, é porque recebemos de Deus. É Deus que dá o dom, é Deus que dá o talento, é Deus que abençoa. Então Deus não estava preocupado com o talento de Gideão. Deus só queria encontrar um homem disposto. E encontrou um homem habilidoso tentando encontrar uma saída alternativa. Então não te preocupa se tu sabe ou não sabe. Só te diz para o Senhor assim, eis-me aqui, Senhor.
eu estou à tua disposição. E quando tu fechar os teus olhos e erguer as tuas mãos e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Ele vai te olhar como olhou para Gideão e vai dizer: já que tu teve coragem, minha filha, já que tu é valente, meu filho, eu serei contigo e te ajudarei a vencer os midianitas e todos os demais adversários que vierem sobre a tua vida. Gideão encontrou no meio de um povo derrotado, o Senhor encontrou no meio de um povo derrotado um homem disposto, e através desse homem disposto, o Senhor o usou, venceu uma grande batalha. Todos os midianitas foram destruídos porque um homem se dispôs, né? A Bíblia diz, né, a gente fala do filme 300, né? A origem do número 300 é de Gideão, porque Gideão, com 300 soldados, venceu milhares de midianitas. O Senhor aparece para Gideão aqui dizendo: o Senhor é contigo. Resumindo, né? Já indo para o final aqui, o Senhor aparece para Gideão aqui nesse lugar e diz para ele, o anjo aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo. Quando o povo vai para a batalha, sabe o que o povo diz? Pelo Senhor e por Gideão. Olha que coisa bonita. O Senhor aparece para Gideão e diz: eu sou contigo. E quando o povo vai para a batalha, o povo diz que vai para a batalha pelo Senhor que eles amam e por Gideão que está liderando. Que coisa tremenda, né? Gideão, o homem habilidoso que desafiou a Deus, aqui se a gente seguir lendo a história, né? Que ousadamente desafiou a Deus, se tornou uma referência para o seu povo. E através de Gideão, ele se torna um dos primeiros juízes e liberta o povo dos midianitas. O Senhor vai te usar, escuta o que eu estou te dizendo, recebe essa promessa aí. O Senhor vai te usar como uma referência na tua família. O Senhor vai te usar como uma referência no teu casamento. O Senhor vai te usar como uma referência na tua escola, no teu trabalho. E muitos vão acreditar no Senhor por aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Em nome de Jesus. Para vocês que chegaram do Revisão de Vidas, muitas pessoas terão essa experiência, quem sabe uma experiência maior do que vocês tiveram, porque vão ver o Senhor na vida de cada um de vocês. A nossa família, a gente vinha conversando isso no carro, né? Eu quero trazer meu irmão, minha irmã, meu pai, meu tio, minha prima, meu vizinho, meu amigo, meu colega. Sim, eles virão, porque a glória do Senhor vai chegar aonde eles estão através da nossa vida. Amanhã, revisionista, dá um abraço no teu amigo, no teu colega, porque ele vai balançar com a glória que vai sair da tua vida, em nome de Jesus. E até para nós que estamos aqui no culto ouvindo a palavra, hoje o Senhor vai marcar as nossas vidas, e amanhã nós teremos uma referência para as pessoas que estão próximas de nós, né? No meu trabalho, quantas pessoas se aproximam de mim, e eu não falo assim diretamente da palavra, né? Porque tem certas políticas na empresa, mas eu uso muitos versículos daqui, dali, falo, olha o Facebook lá, dá uma lida no Instagram, e assim a gente vai conduzindo. Mas eu sei que Jesus tem saída para tudo, inclusive para os meus problemas profissionais. E muitas das pessoas que convivem comigo sabem que eu sou missionário da Restinga e pedem ajuda e pedem auxílio. E aí, quando pedem, eu tenho que falar, né? Aí eu tenho que dizer, né? E eu me torno uma referência para essas pessoas, né? E assim Deus vai te usar tremendamente. Mas a chave do chamado do Senhor para Gideão é a seguinte: ele não ficou parado. Ele não permitiu que a dificuldade do momento atrapalhasse o seu futuro. Ele, mesmo sofrendo, procurava uma saída e uma alternativa para a sua vida. E no meio do seu movimento, Deus apareceu e o ajudou a vencer as suas batalhas. Amém? O Senhor vai te ajudar a vencer as tuas guerras no momento que tu te levantar, tomar a tua posição, confiar no Senhor e começar a agir. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado. Não, antes disso eu quero te dizer uma coisa. Uma vez, uma irmã me procurou e disse assim: eu sei que Deus não me abençoa porque eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não sou. E aí começou a falar coisas que ela não era. Eu disse: para agora, nunca mais diz isso. Quem sabe essa irmã, essa pessoa se via como Gideão. Eu sou o menor, eu sou o filho caçula da menor tribo, mas o olhar de Deus para Gideão, homem valente e corajoso. Eu estou olhando aqui para uma igreja valente. Eu estou olhando aqui para uma igreja corajosa. Eu estou olhando aqui para homens fortes, para mulheres valentes,
Eu estou olhando aqui para o povo que vai me ajudar a conquistar a Restinga. Nós vamos encher essa igreja para a glória do Senhor. Nós vamos trazer muitas almas, muitas vidas. E as pessoas vão dizer: pelo missionário e pelo Senhor, pelo Douglas e pelo Senhor, pela Sara Restinga e pelo Senhor. E vão citar os nossos nomes. Eles foram os primeiros. Mas nós vamos na sequência, porque Deus está agindo, Deus está operando. E a glória do Senhor vai descer nessa casa, em nome de Jesus. Não aceita, não ouve a voz do acusador dizendo, te desmerecendo, te desvalorizando. E eu já te dou essa dica espiritual: Deus não acusa. Deus não te acusa. Deus nunca vai te apontar o dedo dizendo, tu não presta. Deus não faz isso. Quem acusa quem tenta nos acusar é o diabo, nosso adversário, Satanás, o nosso inimigo. Ele que nos acusa. Mas o Deus que não nos acusa diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, ainda que o diabo diga, não aceita, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, não aceita a voz maligna que te desmerece. Escuta essa voz profética que te diz nessa noite: tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. O Senhor te capacitou, o Senhor te habilitou, o Senhor te encheu de graça, de unção, para que a partir de hoje comece um novo tempo na tua vida. E assim como os midianitas foram derrotados, todos os teus inimigos cairão por terra em nome de Jesus. E a vitória que Deus tem para a tua vida vai chegar. Eu creio nisso, eu profetizo isso, eu libero nas regiões celestiais essa palavra, uma palavra de vitória e de conquista sobre a tua vida, em nome de Jesus. Homem valoroso, mulher valente e corajosa, o Senhor contigo. Vamos tomar nossa posição, vamos crescer e vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu estou muito feliz nessa noite por receber os nossos irmãos revisionistas e a vida de cada um de vocês aqui. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Aponta para a direção da tua casa e vamos agradecer a Deus aí. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua presença aqui na Restinga. Obrigado por esse culto tremendo, tempo de louvor que te entregamos, a palavra que recebemos. Que essa unção alcance a nossa casa, os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, de vitória, de conquista, de testemunho, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora você pode abraçar mais